Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqueles que não me conhecem, meu nome é Professor Gleibe, eu sou advogado, atuo na área trabalhista, tenho diversas obras escritas pela editora LTR na área trabalhista. Então esse vídeo é para poder falar com você de uma forma bem rápida e objetiva se nos Estados Unidos existem direitos trabalhistas, né? Está sendo muito veiculado às redes sociais, pessoal, de um modo geral, Facebook, Twitter, Instagram, até do ponto de vista do governo mesmo, se nos Estados Unidos há ou não há direito trabalhista. E é muito veiculado que nos Estados Unidos não há direito trabalhista, enfim. Grande erro, grande erro. Porque eu vou demonstrar para vocês aqui nesse vídeo, de uma forma bem objetiva, que existe sim direito trabalhista nos Estados Unidos, só que nós temos que fazer um paralelo com o direito trabalhista aqui no Brasil, tá bom? Eu separei alguns pontos aqui para vocês e vou tecer algumas informações, tá bom? Hoje é domingo, dia 21 de julho de 2019. Vamos falar alguma coisa. Se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva em nosso canal Professor Gleibe Prete no YouTube e compartilhe, por favor, nos seus contatos. Vamos esclarecer as informações. Bom, quero deixar claro uma coisa, que eu não sou a favor nem contra governo nenhum, tudo bem? Que eu não estou aqui em nome de absolutamente ninguém, eu estou aqui como uma pessoa que gosta e estuda sobre direito do trabalho, tá bom? Bom, primeira coisa que existe, gente, aqui nos Estados Unidos, existe a chamada Common Law. O que seria Common Law? Existem leis, como aqui no Brasil, porém lá eles se baseiam muito através dos costumes e de decisões que são proferidas nos tribunais, e estas decisões elas são utilizadas como parâmetro, de um modo geral, para as outras situações muito próximas a que são apresentadas. É o que o TST hoje faz com as súmulas. O pessoal fala, ai meu Deus, no TST, no direito do trabalho tem muita súmula, não é? É preguiça de estudar, viu pessoal? As pessoas que me falam isso. Por quê? Porque a súmula, ela tenta adequar a lei ao momento em que está sendo vivido. Em outras palavras, a lei ela é feita numa época, consequentemente isso vai alterando, a sociedade está evoluindo e a tendência é evoluir e mudar cada vez mais, e consequentemente você tem que ter súmulas que aplicam aquela lei naquele momento histórico. É óbvio, tá bom? Só que no Brasil, gente, nós temos uma codificação da lei, isso já vem desde Napoleão, e pela origem francesa, no Brasil existe lei para praticamente tudo. E conforme o artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal, apenas a União pode legislar sobre direito do trabalho. Bom, aqui no Brasil é conhecido como República Federativa, não é? República Federativa do Brasil, só que de federação não tem absolutamente nada, porque os estados não têm independência nenhuma, diferentemente dos estados americanos, que lá cada estado realmente rege ou segue de uma forma independente, tá bom? Da União. Então isso, por isso chama Estados Unidos do Brasil. São micropaíses reunidos que formados criam os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sabe que não é bem assim, não é? Bom, a legislação trabalhista, gente, lá nos Estados Unidos, ela é extremamente flexível. Não existe uma CLT, como tem aqui no Brasil, que foi oriunda da Itália, não é, por Mussolini. E lá nos Estados Unidos, para você também ter uma ideia, não existe Código Civil ou Código Eleitoral, pessoal. E nem por esse motivo não existem falhas do direito de família ou algum crime eleitoral. Você sabe que eles são extremamente pontuais. Bom, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, gente, de uma forma muito bem clara, a IBM, o Walmart, a Hertz, elas gastam muito com advogados, porque cada estado, como eu disse a vocês, nos Estados Unidos, existe o quê? Uma lei própria. Então, por exemplo, a IBM, a Walmart, que tem várias filiais em vários estados, quando demandam uma ação trabalhista, tem que pegar um advogado que seja especialista nas leis daquele estado. Então, olha que bom que seria no Brasil, pessoal, que bom que seria no Brasil que cada estado da federação tivesse uma lei trabalhista. Primeiro, porque se adaptaria à realidade daquele estado. Já começa por aí, tá bom? Porque a legislação que é feita aqui em São Paulo, a interpretação que é dada à lei, melhor dizendo, aqui em São Paulo, é totalmente diferente da interpretação que é feita no Acre. Não que o Acre seja melhor ou pior do que São Paulo, ou que São Paulo seja melhor ou pior do que o Acre, porque são realidades totalmente distintas, pessoal. Da mesma maneira como é o Ceará e como é o Rio Grande do Sul, e assim sucessivamente. Então seria tão bom para a advocacia, por que a OAB não levanta essa bandeira? Cada estado tem o seu direito do trabalho.
Sabe por quê? Porque o advogado de lá do estado que está passando necessidade não precisaria mudar de estado para um estado que muitas vezes está melhor, não precisa largar sua família, sua cultura, suas raízes. Ele poderia desenvolver o seu estado, não precisa sair de lá. Da mesma maneira que se em São Paulo não está bom e o fulano quer ir, por exemplo, para Minas Gerais, não precise ir para Minas. Fique em São Paulo, porque ele vai ser especialista aqui. Deu para entender o segredo, pessoal? Não precisa sair do seu estado para vir para cá. Desenvolva o seu estado. Faça crescer o seu estado e deixa que o seu estado fique melhor para os seus filhos e netos, tá? A consultoria Hiscox, tá certo? Hiscox americana, só para você ter uma ideia, fez um parâmetro da possibilidade de uma ação trabalhista nos Estados Unidos. 15% de possibilidade de uma ação trabalhista no Missouri e 66% de possibilidade de uma ação trabalhista no Novo México. Em outras palavras, existem estados que têm mais condições de mover ação do que em outros estados. Bom, para quem não sabe, em 1938 foi criada a FLSA, que é a Federal Labor Standards Act. Ou seja, pessoal, nada mais é do que são as leis de padrões justos. Essa lei, queridos, foi feita pelo presidente Roosevelt. Em 2014, ela foi reforçada pelo presidente Obama. E ela trouxe as regras básicas trabalhistas nos Estados Unidos. Por exemplo, idade mínima para se trabalhar nos Estados Unidos. Isso tem uma faixa, tá bom? Começa a partir dos 12 anos. Aí 14, 16 e 18 anos a pessoa está apta a trabalhar em qualquer situação. No Brasil, 16 anos, exceto aprendiz, 14 anos. Mas nos Estados Unidos, a partir dos 12. Esta lei também determinou que existe o salário mínimo, que também varia de cada estado para estado, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a hora hoje nos Estados Unidos varia de 7 dólares e 25 centos a 11 dólares. Então a hora americana hoje, em torno de 40 a 50 reais, tá bom? Pegando aqui o valor máximo. Jornada de trabalho, 40 horas, tudo bem? Sendo possível 4 horas extras por semana. O trabalho infantil é totalmente proibido e férias normalmente são de 10 dias, mas isso é extremamente negociado. A lei americana, para você ter uma ideia, ela segue a lei de mercado, pessoal. A lei americana, ela segue a lei de mercado. Só para você ter uma ideia, em 1963 foi criado o Equal Pay Act, ou seja, de equiparação salarial, que ninguém pode exercer a mesma função com salários diferentes. Outra pergunta também que me falam muito que nos Estados Unidos não existe justiça do trabalho. Gente, não existe a justiça do trabalho nos moldes aqui do Brasil. Aqui no Brasil existe a justiça do trabalho, assim como na Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia e outros países. Então não é só no Brasil que existe justiça do trabalho. Outros países também existem, tá? Só que lá não existe um tribunal específico trabalhista. Eles julgam de um modo geral. E lá existe o chamado, pessoal, class action, ou seja, as ações coletivas. Nos Estados Unidos é muito raro ações individuais. São ações extremamente coletivas, assim como deveria fazer os sindicatos aqui no Brasil, de entrar com muito mais ações de caráter coletivo. Só para você ter uma ideia, pessoal, a consultoria Excel, ela determinou que 67% das ações são favoráveis ao empregado dos Estados Unidos. E normalmente essa ação ela demora 275 dias, ou seja, muito menos de um ano, em torno de 8 a 9 meses. Então esse é o tempo que demora para julgar uma ação nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, na alta corte americana, em média, eles julgam 8 a 9 ações trabalhistas por ano. E essas 8 ou 9 ações trabalhistas por ano levam como se fosse, por exemplo, um entendimento obrigatório para todas as demais instâncias. No TST aqui, em média, são feitas ou reformuladas em torno de 9 súmulas por ano. Então, só para você ter uma ideia, que o número que bate nos Estados Unidos também bate aqui. Só para você ter uma ideia como existe direito trabalhista nos Estados Unidos, gente, existe 2 tipos de salários de forma de contratação de empregados e pagamento de salário. Tá? É o exempt e no exempt. O que seria o exempt? É um valor fechado.
Você vai ganhar tanto por ano, mesmo que você faça hora extra, você vai ganhar isso por ano. Ponto. E tem o no exempt. O que significa isso, pessoal? Ele recebe por hora e se ele fizer mais horas extras, ele recebe por hora extra. Então, o que deixa claro os Estados Unidos? Existem os direitos básicos trabalhistas? Sim, tá certo? Nessa lei que eu te falei, que é de 1938, anterior à CLT, que é de 1943 aqui no Brasil. Diante dessa situação, o que deve ser feito pelo governo federal, na minha humilde opinião? Como já foi feito com a reforma trabalhista, agora com o MP da liberdade econômica e assim sucessivamente. Pessoal, é muito importante que se dê liberdade na forma de contratação, que realmente que se aplique as leis trabalhistas à lei de mercado. Então, a ideia é essa, é uma nova mentalidade, uma nova cultura, mas só isso não basta. Isso não vai criar emprego. Ah, quando teve a reforma trabalhista, disseram que ia abrir 2 milhões de vagas. Esquece, gente. O que abre vaga de emprego é redução ou isenção de impostos para o empregador. Porque uma vez que o empregador ele paga menos impostos, ele pode investir mais na sua empresa. Ele pode contratar mais na sua empresa. Ou seja, não basta apenas a mudança da lei. Tem que ter um conjunto de consequências, de atos, e um deles, imprescindível, é a isenção ou a redução de impostos, o que está realmente quebrando a relação de emprego. Então, a empregabilidade é algo muito difícil hoje. O que nós temos hoje é a trabalhabilidade, ou seja, é o informalismo dessas 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, sem carteira assinada. Você acha que elas ficam sem trabalhar, gente? É claro que não. Todos têm que fazer alguma coisa para poder levar comida para dentro de casa. Então as pessoas ficam na informalidade. Tentou-se criar o MEI, que é o microempreendedor individual, com o objetivo de trazer uma regulamentação a essas pessoas. Porém, não é isso que nós estamos vendo. Então, se você eu não sei qual que é a sua bandeira ideológica, para mim pouco importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, mas o que nós temos que falar para o governo é exatamente isso, que seja reduzido a carga tributária. Isso é que está quebrando esse país. Tudo bem? Bom, eu quis deixar claro nesse vídeo para você que nos Estados Unidos, sim senhor, existe sim direito trabalhista, existem leis trabalhistas, existem tribunais que julgam ações trabalhistas. Então qualquer outra notícia que seja diferente disso, gente, é totalmente falsa, é fake. Não compartilhe esse tipo de coisa. Tudo bem? Recado dado, um abraço a todos.